Continuamos, meus irmãos, as nossas meditações sobre os milagres de Jesus. Esse texto é muito conhecido e eu sei que já preguei esse texto aqui há algum tempo, mas eu sei que já preguei esse texto aqui. Essa passagem que nos fala da cura daquele endemoniado que tinha uma legião. Os irmãos sabem, uma legião era o nome dado a uma corporação, um destacamento de 6.000 soldados no exército romano, nos tempos de Jesus. E esse endemoniado, quando Jesus pergunta qual o nome, ele diz: somos legião. Meu nome é Legião porque nós somos muitos. Essa história é um tanto arrepiante, assustadora. Se nós tentarmos entrar no cenário, imagine o que é você se deparar com um homem extremamente assustador, nu, todo machucado, sujo, louco. Não havia quem pudesse sustentá-lo, não havia quem pudesse prendê-lo. O texto diz que ele quebrava as cadeias e os grilhões. Você sabe o que é um grilhão, né? É uma cadeia de ferro. E ele arrebentava tudo. Jesus havia atravessado o mar da Galileia, aquele lago, grande lago de Genezaré. Naquela travessia, se você ler o capítulo 4, você vai ver que Jesus enfrenta uma tempestade. E ele chega então naquela região de Gerasa ou Gadara, dependendo da sua tradução. Algumas versões trazem Gerasa, outras trazem Gadara. E ele se encontra com aquele homem possesso por uma legião de demônios, e ainda era de noite. E aquele homem estava no lugar ermo, no meio das cavernas, das catacumbas. Parece que Jesus desembarca ali num local que havia um cemitério, porque o texto diz que aquele homem, ele andava e vivia ali no meio dos sepulcros, ferindo-se com pedras. E Jesus, quando desembarca e ele está em terra firme, ele se depara com aquele homem. Uma cena sombria. Mas observe, amados irmãos, o texto nos diz que quando aquele homem viu Jesus, ele correu e o adorou. E eu quero refletir algumas coisas aqui com você. Não tire da memória a figura assustadora daquele homem. E aquele homem degradado, degenerado, deformado, ele se encontra com Jesus. Quando a gente vai para a Escritura, irmãos, nós vamos encontrar muitas passagens de onde os teólogos formularam a doutrina da depravação total. E a doutrina da depravação total ensina que o homem, depois do pecado, ele foi degenerado. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele fez o homem bom. E diz a Escritura Sagrada que Deus viu que era muito bom. Para tudo que Deus tinha feito, diz o texto lá em Gênesis, e Deus viu que era bom. Quando ele relata a criação do homem, ele diz: e Deus viu que era muito bom. Esse homem foi criado perfeito, muito bom, como diz a Escritura,
e ele pecou. E quando ele pecou, ele foi degenerado, ele foi deformado, ele foi depravado. A doutrina da depravação total, ela afirma que o pecado, ele estragou, ele degenerou tudo aquilo que Deus havia feito no homem, no seu ser interior. A vida espiritual do homem, ela foi destruída, ela foi deformada. Ela não foi extinta, mas ela foi deformada. Observe a figura daquele homem. Ela retrata esse cenário espiritual. O pecador, meus amados irmãos, quando ele se encontra em seu estado natural, espiritualmente falando, ele se compara àquele homem deformado, assustador, completamente depravado. E para isso, o apóstolo Paulo vai nos dizer lá na carta aos Efésios que nós estávamos mortos, espiritualmente morto. Essa é a condição do homem em seu estado natural, em seu estado de pecado, até que ele seja encontrado e transformado por Cristo. Então eu quero refletir com você nessa noite sobre algumas questões aqui, à luz desse texto, à luz dessa história. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é: qual é o valor de uma vida? Amados irmãos, nós nos deparamos com pessoas, muitas vezes, parecidas com esse homem aqui. É claro que aqui há uma situação de possessão demoníaca extrema. Mas ainda ontem nós estávamos lá na nossa congregação em Vila Santana, naquele trabalho com as crianças, e havia muita gente ali, muitas crianças e adultos também, e chamou a atenção duas figuras, né? Uma mulher completamente embriagada, só em olhar para ela você via a situação deplorável que o ser humano pode chegar. Ela estava ali. Depois chegou um homem numa condição parecida, também completamente embriagado e deformado. Você olha para aquela figura, você vê ali uma figura humana totalmente deformada, maltratada, massacrada pelo pecado. E a tendência natural, meus irmãos, da sociedade é tratar mal essas pessoas, escorraçar. Sai daqui, não vou lhe dar nada, não fique aqui, vá para longe. Talvez você já passou pela experiência de estar em algum estabelecimento, um restaurante, uma lanchonete, e chega uma pessoa assim na porta pedindo alguma coisa, pedindo dinheiro, pedindo comida, e os donos do estabelecimento ou os próprios funcionários tratam rapidamente de ir lá e dizer: olha, vai embora, saia daqui, você não pode ficar aqui. Qual é o valor de uma vida? Jesus nos dá uma lição muito grande. Jesus nos ensina algo muito profundo. Quanto vale uma vida para Jesus? Observe, amados, quando nós olhamos para esse cenário, para essa passagem, nós podemos ver que Jesus, ele fez um alto investimento na vida daquele homem. Quando todos fugiam daquele homem, quando todos tentavam se livrar dele, Jesus vai ao encontro dele. Todos já haviam desistido daquele homem. Aquele homem agora vivia sozinho nos cantos, naquela situação deplorável.
E nos chama a atenção, meus amados, que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que Jesus não fez essa travessia, como nós já falamos, capítulo 4, Jesus atravessa ali o mar da Galileia, enfrenta uma tempestade. Jesus não fez isso à toa, não foi por acaso. Jesus, ele tinha uma agenda e ele tinha um cronograma a cumprir. Observe, amados irmãos, nós temos visto ao longo dessas meditações aqui nos milagres de Jesus, quantas vezes Jesus disse: ainda não chegou a minha hora, não diga nada a ninguém, porque ainda não é chegada a minha hora. Quando a mãe de Jesus foi falar com ele, ele disse: mulher, não chegou a minha hora ainda. Porque Jesus tinha tudo determinado por Deus e ele estava cumprindo, seguindo aquela agenda que Deus havia traçado. Portanto, não foi por acaso que Jesus fez aquela viagem, porque observe que Jesus atravessou o mar, curou o homem e depois o que é que acontece? Ele volta, porque o próprio povo da cidade diz: Jesus, sai do nosso meio, vai embora daqui. Jesus vai embora. Ele foi cumprir aquele propósito. Jesus fez um alto investimento na vida daquele homem quando ninguém mais acreditava nele, quando ninguém mais se importava com ele. Observe, amados irmãos, Satanás já havia roubado a vida daquele homem. Ele havia roubado tudo que era precioso para aquele homem. Aquele homem não tinha mais família, aquele homem não tinha saúde, nem física nem mental, aquele homem não tinha dignidade, aquele homem não tinha decência. Havia dentro dele uma legião de demônios, um poder de destruição maligno gigantesco. Mas Jesus vai buscar aquele homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E foi isso que ele fez com cada um de nós, que já fomos salvos por ele. Nós cantamos o hino do nosso hinário que diz: Deus buscou-me e resgatou-me, e em Jesus me fez andar. E foi isso de fato que ele fez. Nós vamos celebrar a ceia hoje, e uma memória que eu tenho, uma lembrança que eu tenho, em tempos passados, nos momentos de ceia, da celebração da ceia, a irmã Miriam cantando: buscou-me com ternura, achou-me na miséria. Não é assim? Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Que coisa linda, maravilhosa. Foi isso, irmãos, que Deus fez conosco. A ação de Jesus em buscar aquele homem para salvar é a figura do que Deus já fez e continua fazendo com os homens. O Evangelho, irmãos, nunca vai ser focado no que o homem pode fazer para encontrar ou para alcançar Deus. O foco do Evangelho não está no homem. O Evangelho está focado naquilo que Deus já fez para nos salvar. Porque observe, amados, a Escritura nos diz que o ladrão, ele só vem para quê? Roubar, matar e destruir. É o que Satanás faz com os seres humanos. Ele não faz nada em favor das pessoas, ele domina as pessoas. O pecado, ele fez isso com a humanidade, de forma que a Escritura vai nos dizer que nós já nascemos em pecado, já fomos concebidos em iniquidade, e essa natureza está em nós. É isso que o inimigo das nossas almas faz. É isso que Satanás faz conosco. Quando o homem não tem Cristo, ele torna-se
um brinquedo nas mãos do maligno. Ele torna-se algo manipulado por Satanás. Amados irmãos, nós precisamos entender que com Deus não há meio termo. Eu me lembro de uma vez, ainda quando mais jovem, conversando com um grupo de irmãos aqui da igreja mesmo, um grupo de jovens aqui da igreja, e surgiu aquela questão: quem não é salvo ainda? É de Deus ou do diabo? Quem ainda não foi salvo, serve a Deus ou ao diabo? E aí, cada um que dava a sua opinião, e eu me lembro quando um dos irmãos disse: mas eu não posso acreditar eu não posso aceitar que a minha mãe, tão boa que ela é, não existe mãe ruim, né, irmãos? Sabe qual é a melhor mãe do mundo? A nossa. Para mim é a minha, para você é a sua. A melhor mãe do mundo é a nossa. Para cada um é a sua, a melhor mãe do mundo. E um dos irmãos disse: eu não posso acreditar, eu não posso aceitar que a minha mãe, só porque não é crente ainda, não é salva ainda, ela não serve a Deus, ela serve ao diabo. Mas é a Escritura que diz isso. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós estamos perdendo aos poucos o senso da urgência da pregação do Evangelho, o senso da urgência, da necessidade de que os nossos encontrem Cristo. Nós já fomos mais cuidadosos com isso, já nos preocupamos mais, já lutamos mais pela salvação dos nossos. Nós estamos perdendo esse senso e estamos alegres, felizes e satisfeitos com aqueles que são nossos entes queridos, mas que não têm Cristo, e parece que nós estamos tranquilos. Parece que isso não é uma preocupação para nós. Sim, meus amados, nós precisamos entender: aquele que não tem Cristo como Salvador está perdido. Jesus já disse, meus irmãos, e deixou muito claro: quem comigo não ajunta, espalha. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Ou você serve a Deus, ou você serve ao maligno. Não tem meio termo. É dura essa palavra? É dura. É desagradável? Para muitos é. Está fora de moda? Está fora de moda. Eu sei que hoje esse tipo de mensagem ele é evitado em muitos lugares. Há muitos lugares que as pessoas não falam mais em pecado, não se fala mais em perdição, não se fala mais em inferno. Tem muita gente que nem crê no inferno, muita gente que se diz crente, que não acredita no inferno, que não acredita que Deus vai mandar alguém para lá. De fato Ele não manda. Cada um vai. Aqueles que vão para o inferno, não foi porque Deus mandou ele ir para lá, não, foi porque ele quis ir. A Escritura nos diz: do que é que se queixa o homem? Se queixa cada um de quê? Do amigo? Do vizinho? Do irmão? Do pastor? Não. A Escritura diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Portanto, amados irmãos, essa passagem, ela nos apresenta essa figura, ela nos mostra o que é que Satanás faz na vida do ser humano. Ela também nos mostra, irmãos, o que é que a sociedade faz por uma pessoa que está perdida. Observe, o texto nos diz que ninguém podia segurá-lo, e esse texto também vai nos mostrar o valor que a sociedade dá para as pessoas. Observe que a sociedade deu mais valor aos porcos
do que a vida daquele homem. E o texto vai nos dizer que quando Jesus vai dar a ordem para que aquela legião deixasse aquele homem, eles fizeram um pedido a Jesus: manda-nos para os porcos. Observe, irmãos, Jesus está num ambiente, num território gentil. Jesus está em Decápolis. Decápolis era uma região onde havia 10 cidades. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos outro dia. Havia um conjunto de 10 cidades próximas, uma espécie de uma liga de cidades, uma agremiação, uma organização de 10 cidades chamada Decápolis. E esse era um território gentil, não era território judeu. Por isso tinha essa criação de porcos, porque os judeus até hoje não criam porcos, não consomem, porque é imundo, segundo a lei de Moisés. Então Jesus está num ambiente gentil. Havia ali uma criação de porcos, uma manada de porcos. E diz o texto que eles pediram: manda-nos para os porcos. E qual foi a reação da sociedade? O texto diz que os porqueiros fugiram, porque os porcos se precipitaram no mar e se afogaram. Os porqueiros fugiram. Quando avisaram, os homens foram procurar Jesus e disseram: Jesus, olha, sai do nosso meio, nos deixa. Verso 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. As pessoas daquela cidade não apenas desprezaram o homem quando ele estava cheio de demônio, quando ele estava possesso, mas também não valorizaram a sua cura. Amados irmãos, imaginemos nós uma figura dessa, e certamente aonde aquele homem chegasse, as pessoas fugiam. Eu fico imaginando a correria do povo. Lá vem o louco. Aqui em Cupira, muita gente da minha idade tinha medo de um que andava por aqui pela rua, né? O pessoal deve lembrar. E quando via, saía correndo. Mas aquele que tinha aqui, eu não sei se ele ainda é vivo, não sei por onde ele anda, ele não chegava nem perto desse que se encontra com Jesus. E o texto diz que ele andava. E eu fico imaginando, ele andava no meio do povo, eu fico imaginando quando ele chegava, o quanto que as pessoas corriam, o quanto que aquilo gerava transtorno, o quanto que aquilo gerava correria e medo nas crianças, nos adultos, em todos. Quando aquele povo chega, quando aqueles homens da cidade chegam, o que é que eles encontram? O texto vai nos dizer que eles encontram o homem vestido em perfeito juízo. Olha o verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E o que foi que aconteceu com eles? Eles temeram. Pare um pouco e pense comigo aqui. Eles temeram. Por que foi que eles temeram? Eles temeram, meus irmãos, porque eles sabiam que o que Jesus fez não foi qualquer coisa. Eles sabiam que o que Jesus havia realizado ali foi algo extraordinário, não foi algo natural. Eles sabiam que Jesus fez algo sobrenatural. Agora observe, amados irmãos, que ainda assim eles preferiram expelir ou repelir Jesus. Eles reconheceram que Jesus fez algo extraordinário, que Jesus fez algo que só Deus podia fazer, mas ainda assim eles preferiram os bens materiais,
porque Jesus deu prejuízo a eles. E é interessante, amados, que observe as palavras da legião. Quando Jesus chegou perto do endemoniado, os demônios clamaram com alta voz, verso 7: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E eles fizeram um pedido a Jesus ali, eles rogaram a Jesus, eles sabiam, meus amados, quem era Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles reconheciam, irmãos, que eles estavam diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. É interessante, irmãos, quanto que os demônios reconhecem a majestade de Deus. Nós temos dito aqui, Satanás e sua horda maligna, eles não são inimigos de Deus. Não está em curso uma guerra entre Deus e Satanás, cada um com seu exército para ver quem vai sair vencedor no final. Nós já sabemos quem é o vencedor. Essa guerra já foi vencida, essa batalha já foi vencida. A luta de Satanás hoje é contra a igreja, é contra nós, irmãos, é contra o povo de Deus. Satanás é nosso inimigo, ele não é inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não é igual a Deus. Ele não pode chegar no mesmo nível de poder e autoridade para disputar algo com Deus. Tem gente que pensa que Satanás está disputando as almas com Deus, né? Na cabeça de muita gente, Deus governa no céu e Satanás governa no inferno. Está tudo fora do lugar. Não tem pensamento mais equivocado do que esse. Deus governa no céu e em todo lugar, inclusive no inferno. O inferno não é o lugar do governo de Satanás. Satanás não é o rei do inferno. Satanás não está esperando ninguém, como a gente aprendeu, como a gente viu desde criança, que a gente via nos desenhos animados e nos filmes que a gente assistia e que muita gente ainda vê até hoje. Satanás esperando o povo caindo com um caldeirão fervente e ele de um lado com um tridente na mão, esperando para atormentar as pessoas ali e ele se divertir com isso. Essa figura ela está toda errada, totalmente equivocada, completamente errada. A Bíblia diz, irmãos, que o inferno ele foi feito para o tormento de Satanás e dos seus anjos. Satanás, ele será atormentado por toda a eternidade. Lá em Apocalipse tem uma figura tem várias figuras. E uma das figuras é mostrando quando Deus vai fechar definitivamente a chave do abismo e vai acorrentar Satanás para todo sempre. Isso não aconteceu ainda, isso ainda vai acontecer. Esse negócio, o pessoal diz que Satanás está amarrado, ninguém amarra nada. Se história de dizer está amarrado, não tem sustentação bíblica. Mas sim, chegará o dia em que Deus vai colocar um ponto final nessa história. E aí sim, quando tudo se cumprir, Ele aprisionará definitivamente e para toda a eternidade Satanás, seus anjos e todos aqueles que continuarem rebeldes e que não se entregarem a Jesus como seu único e bastante Salvador. Todos aqueles que permanecerem nos seus delitos e pecados e no seu estado de depravação total, estes serão aprisionados e sofrerão eternamente. E nos diz a Escritura: ali haverá choro e ranger de dentes. Essas palavras são do próprio Cristo. Mas, meus amados,
O que Jesus fez com aquele homem, e nós vamos concluir observando isto, é também a figura do que ele faz com os homens a quem ele salva, com aqueles, homem, quando eu digo é no sentido, no termo geral da palavra, com os seres humanos. Observe, amados, que Jesus liberta o homem da escravidão. Jesus liberta aquele homem da escravidão dos demônios. Ele dá uma ordem e aqueles demônios, eles batem em retirada e deixam aquele homem, e eles obedecem à voz de Jesus, porque eles não têm outra escolha. Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Então ele liberta aquele homem. João vai nos dizer na sua primeira carta, 1 João no capítulo 3, verso 8, ele nos diz que Jesus, ele veio ao mundo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus, e mediante a autoridade de Jesus, não tem demônio, não tem diabo, não tem Satanás que permaneça, porque ele tem toda a autoridade. Cristo é o atormentador dos demônios. Olha o que eles dizem: não me atormentes. Cristo é o atormentador dos demônios, mas Ele é, meus amados irmãos, ao mesmo tempo o libertador dos homens. Não tenha medo de Cristo, você não é demônio. Jesus é aquele que veio para libertar o homem do seu pecado, para libertar o homem do seu estado caído, do seu estado de perdição. Observe, amados, que Jesus, ele devolve a dignidade do homem, ele devolve a dignidade do ser humano. Aquele homem que vivia de forma grotesca, destruído, era um espectro humano assustador. Como é que ele se encontra agora? Em perfeito juízo, vestido e assentado. Ele se assenta aos pés de Jesus. Aquele homem que vivia perturbado, agora ele está, como diz o hino do grupo Elo, calmo, sereno e tranquilo, descansando aos pés de Jesus. Aquele homem agora estava vestido. Quando Jesus nos transforma, meus amados irmãos, Ele nos tira a roupa do velho homem. É essa a linguagem que a Escritura usa. O apóstolo Paulo diz que Ele nos despoja, nós nos despojamos do velho homem e nós recebemos uma nova vestimenta. Apocalipse também vai usar muito essa linguagem, quando ele vai falar nas vestes brancas, simbolizando a pureza, a santidade, a transformação que Deus faz na nossa vida, porque nós nos tornamos uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você não é mais aquele que você já foi um dia. Talvez não seja a experiência de todos que estão aqui, mas eu sei que muitos dos que estão aqui já viveram coisas terríveis, já fizeram coisas reprováveis, praticaram coisas que hoje se envergonham, ou que servem para vergonha. Mas Jesus transformou sua vida, Ele lhe deu uma nova vida. Você hoje é uma nova criatura, você é uma nova figura. Sabe aquele pensamento: ah, fulano fez e desfez, pintou e bordou, como o pessoal diz aí fora, né? Pintou os 7, agora está dizendo que é crente, e agora diz que está salvo. E aí o pessoal diz: e é assim, é? E é tão fácil assim, é? Fácil não é.
Fácil não é, meus amados, porque o preço pago foi alto. O preço foi muito alto. Jesus pagou com seu próprio sangue. O sangue santo, imaculado. Ele nunca pecou, ele não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhum pecado. E ele pagou com o seu próprio sangue, para que hoje eu e você pudéssemos ter o acesso a essa graça maravilhosa de Deus, que nos transforma, que nos salva, que nos torna uma nova criatura e que nos faz agora um novo homem, uma nova vestimenta, uma nova vida. E agora nós temos vida. Ele morreu para nos dar a vida. Jesus, ele restituiu a vida daquele homem, a saúde mental, a sanidade mental daquele homem. Agora ele está em perfeito estado. E observe, amados, que Jesus, ele dá uma missão para aquele homem. Porque é bom a gente entender isso também, né? Eu falei recentemente aqui do crente 3S. O crente 3S é salvo, sentado e satisfeito. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Não foi para a gente ficar sentado. Sei que alguns hoje não podem sair, tem que ficar sentado, né? Mas são irmãos que já fizeram muito. E se hoje não faz mais é porque não pode. Mas também tem aqueles que podem, mas estão sentados. Estão sentados, satisfeitos e salvo, né? Aquele homem disse assim: ô Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero andar contigo agora. Eu me lembro da história, da biografia de George Miller. Eu já contei essa história para os irmãos algumas vezes, mas os irmãos vão escutar de novo. Faz parte, né? Todo pastor conta as mesmas histórias várias vezes. Mas aquela história de George Miller, um homem de Deus, missionário, trabalhou com crianças, fundou orfanatos, ajudou milhares e milhares de crianças. E quando ele já estava velho, ele conversando com um amigo, ele disse: olha, eu quero agora parar, eu vou fazer uma casinha lá no meio do mato, num lugar afastado, e vou ficar só orando, meditando e lendo a palavra, falando com Deus, até o final da minha vida. Jorge Miller estava chegando já nos 70 anos de idade quando ele disse isso. O amigo dele disse: olha, Deus está me dizendo que não é para você fazer isso não. Como é, rapaz? Não, Deus está me dizendo que é para você sair pelo mundo afora pregando o Evangelho. E ele disse: não, eu estou cansado, quero parar. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Os dois passaram a noite orando. Vamos orar e amanhã a gente vê o que é que Deus tem para dizer a nós. E eles passaram a noite orando. Aquele povo era crente, irmãos. Aquele povo do passado, eles eram crente. E quando foi no outro dia, eles se encontraram e estavam com a mesma resposta de Deus. George Miller vai viajar, vai pregar o Evangelho e vai fazer o nome de Jesus conhecido. Isso era num tempo que as viagens eram de navio, não tinha avião. George Miller viajou por mais de 50 países, até seus 80 e tantos anos. Passou mais de 10 anos viajando, pregando o Evangelho, fazendo o nome de Jesus conhecido. Irmãos, os irmãos lembram daquele lema que a gente via
a gente usava na mocidade. Tá bom da gente resgatar isso aí, né? Os jovens, tá bom de resgatar esse lema. Qual era o lema, irmãos? Vamos de novo? Qual era o lema dos jovens? Salvos para servir. Jesus não nos salvou para a gente ficar sentado, não, meus irmãos. Olha o que ele disse para aquele homem: Senhor, deixa eu ir contigo. Verso 18. Ele estava pedindo, suplicando a Jesus para ir com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus disse: homem, fique aí e você vai pregar, você não vai sair comigo não, já tem muita gente comigo. Você vai pregar aqui, porque o foco de Jesus, irmãos, não era ali. Ali era um ambiente gentil, uma região gentílica. Jesus, ele disse o quê? Ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele ia e voltava. E Jesus disse: você fica e vai pregar o evangelho, vá falar para os seus o que foi que Deus fez e como o Senhor teve compaixão de ti. E olha o verso 20. Então ele foi e começou a proclamar. Aonde? Em Decápolis, tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Eu já falei para os irmãos, Decápolis era aquela liga, um conjunto de 10 cidades, e ele tornou-se um missionário em toda aquela região. Que lição, né, meus irmãos? Que nós possamos aprender, que nós possamos nos despertar. Quanta dificuldade que a gente tem de pregar o evangelho, de sair, de anunciar o nome de Jesus. Estamos aqui há mais de 70 anos e vamos olhar ao nosso redor. O que é que nós temos? Nós não temos aqui uma Decápolis, né? Mas nós temos tanto lugar, tanta cidade ao nosso redor, tanta gente. Começando pela nossa própria cidade. Tanta gente para ouvir o evangelho. Tanta gente precisando da salvação. Tanta gente caminhando, como diz um dos nossos hinos, em trevas tão medonhas, sem o Salvador. Quem é que vai? Vamos levantar. Ah, pastor, está tão bom aqui. Eu gosto de estar aqui, pastor. Eu gosto, amanhã tem trabalho. Eu venho para... Um vai para a União Feminina, outro vai para a Mocidade. Na terça tem União Feminina, tem os homens. Eu participo de tudo, pastor. Na quarta eu estou aqui, culto de doutrina. Sexta eu estou aqui, culto de oração. Domingo, começo com rádio, escola dominical. Todo domingo à noite eu estou aqui. Meus irmãos, isso faz parte da nossa vida, mas servir a Cristo é mais do que isso. Ele disse: vai, conta, anuncia para todos o que foi que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Que nós nos despertemos, que nós nos deixemos ser usados por Deus. A gente sabe, meus irmãos, que Deus ele não designou esse trabalho para os anjos. Foi para nós. Eu e você. Somos nós que temos que pregar. Somos nós que temos que anunciar, para que o mundo conheça, para que o mundo creia, para que muitos sejam salvos. Que Deus nos abençoe.